E aí, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 7 acertos na hora de ler qualquer livro. Então, se você está pensando em ler um livro de ficção, um livro de teoria, se você está lendo um livro que você vai aprender uma nova habilidade, não importa. Esses são 7 acertos que você tem que se lembrar, ou pelo menos que você tem que seguir para poder ter uma boa leitura, para você aproveitar de verdade a leitura. O primeiro hábito que você tem que ter é criar um ambiente propício. Isso eu já falei e continuo falando e vou continuar falando porque é muito importante. Por mais que você tenha um hábito da leitura, ou mesmo que você não tenha, o ambiente propício serve para qualquer pessoa. Veja que aquelas pessoas que elas leem com muito barulho, normalmente elas estão com fone de ouvido. Então ainda tem um hábito da pessoa saber ouvir música e se concentrar em uma outra atividade, mas isso é papo para outro vídeo. Criar um ambiente propício significa que você vai criar um ambiente em que você e a leitura sejam o centro das atenções. Então, um ambiente silencioso é muito importante, principalmente para você que não tem ainda o hábito de leitura ou que você está lendo uma leitura que necessita de sua atenção plena. Veja que qualquer ruído, tirando aí o ruído branco, vai te atrapalhar. Isso porque a gente tem um problema sério com a atenção, inclusive eu vou falar com mais propriedade disso, mas existem diversos artigos em que já estão indicando que a nossa atenção tem diminuído ao longo de décadas, ao longo dos séculos, e que a nossa capacidade de se concentrar também tem diminuído. Ou seja, a gente precisa, de fato, de um ambiente silencioso para que a nossa concentração ela se fique assim, literalmente concentrada mesmo, como se fosse aquele pó de suco bem concentrado que a gente faz, ou aquele suco super concentrado. Então, o barulho ou qualquer tipo de ruído faz a gente olhar para o lado, ou simplesmente o bip do celular vai fazer com que você olhe essa notificação. E aí já acabou toda aquela concentração que você demorou alguns minutos para acontecer. Então, criar um ambiente propício é criar um ambiente silencioso, é criar também um ambiente confortável. Não basta ser silencioso e você sentar na cadeira de madeira e ficar uma hora lendo naquela cadeira de madeira, se não for aquela cadeira de madeira, né? Mas criar um ambiente confortável também indica que você está entrando no modo em que você não está 100% relaxado a ponto de dormir, mas também não está 100% desconfortável a ponto de não conseguir se concentrar em uma leitura. Então, um ambiente silencioso, um ambiente confortável e também um ambiente que tem uma luz boa. Gente, eu já cansei de ver gente lendo com luz fraca. Duas coisas. Primeiro, que sua visão, se a luz, caso não seja um abajur que fique perto, né, do livro, por exemplo, opa, esse abajur aqui, ó, pode ser uma boa. Ele fica perto do livro, inclusive eu vou ligar ele para vocês verem como ele é forte. Então, um abajur aí como esse faz sentido. Faz sentido você ter um abajur desse perto do seu, enfim, da sua cama. E aí tome cuidado com ler na cama se você não estiver acostumado. Vai acabar dormindo do lado. E também tem que pensar que uma luz baixa vai prejudicar a sua visão. Então, além de você não estar conseguindo ler e estar criando um ambiente que está induzindo ao sono, você está prejudicando a sua leitura. Eu já li em uma luz baixa, inclusive a luz do meu quarto, ela é amarela também, mas ela é um cilindro. E eu fui ler nessa luz, cara, teve uma hora que eu tava com o meu olho doendo, e hora que eu uso óculos, imagina. Então, gente, uma luz boa, tá? E aí pode ser uma luz branca, uma luz amarela, depende aí do seu gosto. Um ambiente silencioso, tá? E um ambiente também um pouco aconchegante, né? Então, isso tudo, pelo menos essas três coisinhas aqui, vai te ajudar a manter focado, vai te ajudar a te manter focado ou focada na leitura, tá? E é claro que você vai aproveitar mais. Tanto se a leitura, por exemplo, for de ficção, então você vai imergir muito mais no livro, quanto também se a literatura for de uma leitura mais técnica, uma leitura para você aprender uma nova habilidade. Você vai se concentrar mais e aquele conteúdo que parecia difícil pode até se tornar um pouco mais fácil também. A segunda coisa é definir um propósito. E aqui você pode até achar que é um papinho de coach e tudo mais, mas não é. Quando a gente fala de propósito, é basicamente o seguinte: eu vou ler esse livro para quê? Isso vale muito mais para livro técnico do que para ficção. Eu vou chegar na ficção. Mas eu vou ler esse livro para quê? Eu quero aprender, como é que eu vou conseguir aprender com esse livro? Então, você traçar os objetivos quando você está lendo o livro pode te ajudar a você ir ticando esses objetivos. É muito mais fácil quando você pega um livro e você sabe o motivo pelo qual você quer ler, e aí, indo para a parte de ficção. Você vai ler esse livro porque você quer ouvir uma história de, sei lá, de um menino que perdeu os pais e se encontrou no mundo bruxo. Você está lendo um livro de uma jornada de um hobbit levando um anel para um determinado lugar. Então, tem que ter esse objetivo e o propósito pode ser simplesmente ouvir uma boa história, tá? Mas se você não tem propósito, se você não tem ideia porque você pegou o livro, vai ser muito fácil você largar também, porque você não sabe por que você pegou, entendeu? Então, o propósito é muito mais
nesse sentido. É você ter algo na sua mente que vai te ajudar a permanecer focado. E aqui a gente está falando muito de foco, e eu vou falar, aí numa dica bônus, quem ficar até o final vai saber, sobre uma coisa que eu também acredito ser muito importante, que é levar a leitura a sério. Mas vamos por partes, né? O terceiro hábito bem acertado que você pode seguir é de experimentar diferentes técnicas. E quando eu digo técnicas, é, por exemplo, você pode experimentar a técnica Pomodoro e não gostar. Mas você também pode adaptar essa técnica para que faça sentido para você. Por exemplo, Ana, eu não consigo ler por 25 minutos direto ainda. Tente por 10 minutos e faça um intervalo de repente de 3 minutos e volte e faça esse ciclo até você se sentir mais confortável para chegar nos 25 minutos. Uma outra coisa, Ana, eu não gosto ou eu não quero marcar, eu não quero sublinhar os meus livros. Tudo bem, você pode fazer a técnica da anotação, que é o seguinte, você lê um capítulo, e aqui eu tô pegando esse livro, porque ó, eu faço a técnica da sublinhação, tá vendo? Eu tenho diferentes técnicas para sublinhar, para marcar um livro, e eu utilizo porque para mim, Ana, faz sentido e eu aprendo muito mais. Mas para você não faz sentido, se não acrescenta no seu aprendizado, você não precisa fazer, e aí você vai para a técnica de anotação. Por que eu insisto na técnica de anotação? Porque esse processo de anotar vai te fazer fixar mais. Então, vou dar um exemplo, se você for um escritor. Você é um escritor e você está lendo um livro e de repente gostou de uma passagem, gostou da forma como o autor escreve determinada ação. E aí você reescreve essa forma com as suas palavras, ou até mesmo com as palavras do autor, isso vai se internalizando em você e seu estilo ele vai se aprimorando. Em casos de livros técnicos que você está lendo e você está aprendendo, explicar o que você aprendeu naquele capítulo com as suas palavras é maravilhoso, porque você vai começar a internalizar esse aprendizado. E aí são diferentes técnicas. Então, você pode utilizar a técnica, como eu falei, de resumir capítulos, de sublinhar, você pode fazer mapas mentais e você pode também ler em voz alta. O ler em voz alta é maravilhoso para você melhorar a sua dicção. Então, você ler em voz alta vai fazer com que você entenda o ritmo das palavras, entenda o ritmo até mesmo do autor, o ritmo que ele escreveu. Quando você lê em voz alta, você consegue fazer isso, diferentemente quando a gente está lendo só em silêncio, tá? Essas são diferentes técnicas. Uma técnica bônus, quer dizer, não é uma técnica, mas um hábito bônus que eu adicionaria nesse caso aqui é experimentar diferentes tipos de texto. Vou dar um exemplo. Eu tô lendo aqui esse texto, esse livro que tem um texto técnico. Por outro lado, eu tô lendo eu já li, né? Na verdade, eu já li também esse aqui. Eu já li esse livro aqui que tem um estilo voltado para distopia, então é muito parecido, inclusive deu origem a 1984 e também Admirável Mundo Novo. E eu tô lendo esse texto aqui, ó, que já é um romance, é um texto estilo romance. Então tem diversos tipos de texto e eu recomendo fortemente que se você não tem um hábito da leitura, não fique desesperado dizendo que não consegue, não consegue. Vá para os contos. Existem contos de Machado de Assis, de Rubem Fonseca, tem até um que eu amo também, calma que eu vou pesquisar o nome do cara. Nelson Rodrigues, então, tem esses carinhas que escrevem contos, que escrevem crônicas muito curtas e que você consegue ler. Então, de repente, se você ler um desse por dia, vai chegar no final do mês, você vai ter lido 30 contos, 30 crônicas e vai começar esse hábito. Então, só fazer, gente. Não tem muito mistério nessa questão de você começar alguma coisa. É você colocar os pés no chão, dizer, eu vou fazer todos os dias, né? Então, uma outra coisa que aí tem a ver com colocar os pés no chão e fazer o que tem que ser feito é respeitar o seu ritmo. Você vê outras pessoas e até mesmo pessoas que vocês seguem, eu, por exemplo, vejo o Ícaro, a Lara, enfim, o Ítalo Marcilli, ou até mesmo outras pessoas como a Anaís e tal, com um grande expoente, com uma grande fala, com um grande conhecimento. E eu fico pensando, poxa, ainda não tô nesse nível e tudo mais, mas eu sei que eu estou no caminho, que eu estou aprimorando o meu ritmo, respeitando o meu ritmo. Então, respeitar, um acerto crucial é respeitar o seu próprio ritmo. Isso por quê? Se você se forçar a ler mais rápido do que você pode processar, a leitura não vai servir para nada. Então você tem que respeitar. Se você está lendo devagar e você quer aumentar, vai aumentando aos poucos. Você precisa, vamos dizer assim, Você precisa dar as rédeas, mas também precisa saber puxar essas rédeas. Não adianta colocar o quê? O carro na frente dos bois. Então, alguns livros vão exigir uma leitura mais atenta, mais calma, mais reflexiva e outros nem tanto. Tá? Então, se você está pegando um livro, por exemplo, para aprender
uma habilidade, vai ter uma leitura mais atenta. Se você está lendo uma crônica que está falando do dia a dia, sua leitura pode ser um pouco mais maleável, tá? E aí tem uma outra coisa, que é justamente aquela técnica de definir um propósito e até mesmo de experimentar diferentes técnicas, que é fazer pausas estratégicas. Não adianta você querer devorar um livro em um dia, porque no outro dia você vai estar cansado, provavelmente não vai. Porque no outro dia você vai estar cansado e provavelmente não vai lembrar de quase nada do livro. Então, fazer pausas estratégicas, por exemplo, adaptar a técnica Pomodoro, ou até mesmo utilizar a técnica Pomodoro, pode ser um ótimo começo, porque você vai ter um tempo para você pensar no que leu, né? Então, absorver o que lê não é só ler e escrever, é pensar um pouco. Poxa, eu li isso aqui, será que eu concordo? Será que eu discordo? Então, até mesmo fazer um exercício mental. Se tiver exercício do próprio livro, você faz, mas se fazer um exercício mental é muito importante. E aí eu não vou entrar na seara de exercício e da alimentação saudável, porque aqui não é o ponto. Mas você sabe, né? Está intrinsecamente ligado. Uma outra coisa, um hábito acertado, que é o nosso sexto hábito acertado, né? E o nosso sexto hábito acertado é relacionar com a vida. Vou dar um exemplo. A gente tem um livro Ana Karenina, de Tolstói, ou até mesmo Pais e Filhos, do Turgenev, e são livros que falam sobre família. Então, em alguma medida, o que está naquele livro, alguma situação naquele livro, já aconteceu conosco ou com alguém da nossa família. Então, é isso que os livros de ficção fazem. Eles falam de forma ficcional, mas falam de pessoas ficcionais também, mas falam de situações reais, situações assim que podem acontecer comigo ou com você, tá? Um exemplo disso, o próprio adultério da Ana Karenina. Quantas vezes a gente já não viu notícias, a gente já soube que aconteceu e tal coisa, e que essa pessoa simplesmente foi excluída da sociedade, enquanto que, por exemplo, um homem não foi excluído. Então tem diversos debates, é relacionar com a sua vida, é pegar, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, ó. Tem esse livro aqui que se chama Ultra-aprendizado, do Scott Young. Nesse aqui, ele tá falando de aprender uma nova habilidade. E ele tá falando de aprender uma nova habilidade utilizando o ultra-aprendizado, utilizando técnicas de ultra-aprendizado. E uma coisa aqui, ele fala o seguinte, ó, tem esse capítulo aqui, que é o capítulo 6, que ele fala da prática direta, tá? Então, eu falei, tá, faz sentido isso aqui. Mas aí eu botei assim, ó, uma anotação minha. Isso aqui sou eu conversando com o livro e relacionando com a minha vida, porque tem o microfone aqui, ó. Ou seja, vai através de uma fórmula, um conceito para depois ir a um problema. Algo extremamente teórico e pouco prático. Por exemplo, eu assisto a aula para aprender inglês versus falar com um falante de inglês. Então ele está falando aqui que a prática direta, nos ajuda a aprender muito mais rápido do que ficar só na teoria. Então, eu aprender inglês, se eu quero aprender a falar inglês, é muito mais lógico que eu vou aprender a falar inglês mais rápido se eu começar a falar inglês com as pessoas, e principalmente com o nativo, do que eu ficar indo para um livro de inglês e ficar lá estudando o use to, verbo to be, present perfect, essas coisas assim, tá? Então eu vou aprender na prática, vai ser muito mais efetivo para mim. Isso é relacionar com a vida. Então eu relacionei um conhecimento que ele falou aqui da prática direta com a minha vida, no caso de aprender inglês, né? E aí, gente, chega na nossa fatídica dica, nosso fatídico hábito, na realidade. E agora chegamos, então, no nosso fatídico sétimo hábito, que é refletir e resumir. Gente, olha o seguinte. Aqui é só fazendo um fechamento, reiterando uma coisa muito importante. É preciso que a gente resuma, preciso que a gente reflita o que a gente leu, tá? Isso nas principais lições do livro. Então, eu fiz um resumo do Scott Young e aí eu fiz um resumo geral. Mas aqui no livro eu consegui refletir muito sobre as coisas que ele falou. Tanto é que eu escrevi pra caramba aqui. Então eu botei. Isso só deve funcionar em certa medida para dar disciplina e pensamento, começar a mexer as engrenagens e tal. Então eu fui refletindo e resumindo o livro conforme eu li. Se você não quer esse processo, não tem problema. Você abre um Notion, abre um Word lá no Drive, vai fazendo suas anotações, mas faça de qualquer forma. Eu vou dar mais 2 hábitos bônus acertados para você ler para você utilizar na hora de ler qualquer livro. O primeiro é escolher livros bons. Gente, olha só. Sem entrar na seara de gosto, igual, não sei o que lá e tal. Cara, livros bons. E aí eu vou dar um exemplo. Os russos. Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, tá? Esse aqui, ó, o próprio do Zamyatin aqui, ó, são livros bons. Nós temos
Dom Casmurro, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Capitães da Areia, Dona Flor e seus dois maridos, nós temos diversos, nós temos O Chamado. Gente, a gente tem tanta coisa boa para ler, que quando a gente escolhe livros bons, a gente tem a oportunidade de conhecer. Gente, imagine conhecer a Bahia na época do cacau. Jorge Amado fez isso com maestria e a gente tem a oportunidade de conhecer através dos livros dele. A gente tem a oportunidade de conhecer Dom Casmurro e, vamos dizer assim, um Rio de Janeiro, um ambiente que a gente sequer consegue imaginar hoje em dia. Porque a gente está tão acostumado com o Rio de Janeiro do jeito que ele é, mas a gente não consegue nem imaginar como ele era nos anos de 1800, nos anos, enfim, até mesmo no início dos anos 2000. Então, quando a gente escolhe bons livros, a gente está nos alimentando de coisas boas, alimentando o nosso imaginário, alimentando a nossa comunicação, a nossa forma de se comunicar, de pensar. Isso torna tudo mais coeso, tudo mais fácil de entender. Então, escolher bons livros. Ah, Ana, como eu escolho bons livros? Vou dar um resumo aqui, gente, de flash, tá? Você vai listar os seus hábitos. Você pode listar seus hábitos, mas vai listar os seus gostos. Eu gosto de futebol, eu gosto de culinária, eu gosto de ficção científica, eu gosto de romance policial. Pega aí, romance policial e ficção científica, joga na Amazon, você vai ver diversos livros. Você vai pegar, pedir uma amostra, lê essa amostra, gostou? Aí sim você vai ler esse livro. E aí, Ana, não gostei do livro que eu escolhi. Não tem problema, descarta, vai pro próximo, até você achar um livro que te faça sentido. E o outro hábito, o nosso último hábito bônus, bem acertado, é levar a leitura a sério. Quando você vai no médico e o médico olha para você e fala assim: Fulano, se você não tomar o remédio e não fizer exercício, você vai ter um infarto. Suas veias estão entupidas. Você está acima do peso. Ou fulano, você precisa praticar exercícios para sua musculatura voltar, para você parar de sentir dores nas mãos, para parar de sentir dor nas costas. O que é que você faz? Obviamente que o certo é seguir o médico, né? Você fazer exercício. Então, você levar a leitura a sério é você entender o seu propósito. Por que eu estou lendo? Eu, Ana Luísa, leio porque eu quero adquirir conhecimento, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu quero ser uma pessoa mais interessante, eu quero ter minhas próprias ideias, pensar com minha própria cabeça e poder olhar o mundo com uma visão multifacetada. Uma visão em que eu tenha conhecimentos não só de física, não só de química ou matemática, como é comum, mas conhecimento da humanidade, de como as pessoas pensam, de como a humanidade funciona. E isso eu encontro nos livros. Entende? Então, levar a leitura a sério é você crer que vai ter o tempo do exercício, sim, vai ter o tempo de dormir bem, vai ter o tempo de se alimentar bem, vai ter o tempo de trabalhar, mas também vai ter o tempo da leitura. A leitura precisa ser um pilar, pelo menos é um pilar na minha vida, e isso fez toda a diferença para mim. E foi por isso que eu criei o Clube Leia Mais, que é o meu clube de leitura, no qual a gente lê um livro por mês e você tem acesso ao material extra, você tem acesso a um cronograma de leitura, você tem acesso a uma comunidade em que os membros conversam sobre o livro e principalmente você tem acesso ao meu acervo de e-mails no qual eu dou dicas e também mando textos exclusivos, somente para os membros. Então, se você quiser participar, aqui está o link. E lembrando, tudo isso que eu falei é apenas R$19,90 por mês. Então é só clicar aqui em se inscrever para o clube e eu te vejo lá.